Olá Brasil, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Tá aí a capa para você do que eu vou falar hoje, né? O que eles querem é matar o Bolsonaro o quanto antes e essa é uma verdade. Eu vou colocar aqui para você vídeos, relatos, matérias de tudo que está acontecendo no nosso Brasil. Eu quero pedir para você me ajudar a dar o seu like, a compartilhar, se inscrever no nosso canal, porque a notícia é urgente e é grave, tá? Você não vai ver a minha imagem, porque eu tô com um problema de câmera. Você não vai ver a minha imagem, mas o que importa aqui é justamente isso. O que importa é a matéria. O que importa é aquilo que eu vou te mostrar ao decorrer de tudo que nós vamos ver aqui em relação ao que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Se você não está sabendo, só para dar um spoiler para você, mas eu quero que você vá comigo até o final da matéria, o ministro Alexandre de Moraes determinou, Brasil, que a polícia possa monitorar o presidente Bolsonaro 24 horas por dia e uma prisão domiciliar. O que significa prisão domiciliar, né? Quando a gente fala de prisão domiciliar, o que é prisão domiciliar? É uma medida restritiva de direito. O presidente Bolsonaro está preso, sim, dentro da casa dele. Não pode sair para fora, na rua, não pode usar as redes sociais, conforme determinou o ministro Alexandre de Moraes. Mas ele está dentro da casa dele, dentro da casa. Ele pode ir no quintal, ele pode plantar uma árvore, ele pode colher uma fruta, ele pode fazer o que ele quiser. Mas o Alexandre de Moraes não se deu por satisfeito. O Alexandre de Moraes quer que a polícia monitore o presidente Bolsonaro 24 horas por dia, dentro da casa dele. Já parou para imaginar isso? Já pensou para imaginar o presidente Bolsonaro com a Michele Bolsonaro lá dentro, com a sua filha, a Laura, com a outra filha da própria Michele Bolsonaro, que também mora ali, com os empregados? Como que fica uma pessoa, um policial, dentro da casa se a prisão é medida restritiva? Eu vou colocar de cara aqui o vídeo do Chiquini e outros que estão revoltados com essa situação, que fala que um preso na cadeia tem mais dignidade que o próprio ministro Alexandre de Moraes. E eu tenho certeza disso. Eu vou te mostrar. Deixa eu falar rapidinho desse combo aqui, ó. Combo Vitagor que tá piscando na sua tela. É o único produto que vai fazer o seu cabelo voltar a crescer. Lembra aí da minha imagem? Eu lá no Congresso, ó. Numa sessão do Congresso, eu totalmente careca. Olha do outro lado, exatamente como tá o meu cabelo agora. Foi esse combo aí que tá na sua tela, ó. O Hair Cap, comprimido, nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que faz o cabelo crescer de dentro para fora. O Vitagor, que é o Hair Elixir, né, para bloquear o hormônio DHT, e o combo poderoso capilar para você espirrar no seu couro cabeludo, para fazer o cabelo estímulo, crescimento, queda de cabelo. Ele tem tudo que você precisa e é grau 2 da Anvisa, tá? Esse combo você vai encontrá-lo ligando ou chamando no WhatsApp 0800 355 3000. Esse é o número que está na sua tela, é o número que você entra em contato conosco, é o número que você simplesmente faz a melhor compra de produto para a tua saúde. Eu estou apresentando para você o combo Vitagor, mas é claro que nós temos outros produtos, há mais de 120 produtos da empresa RPN, que vai levar para você produtos de qualidade. Mas preste atenção, se você está careca, tá calvo ou você mulher tá com o cabelo caindo, este é o produto, tá? Fórmula importada, é tudo aquilo que você precisa, não tem nada no Brasil melhor do que esse. Então passa a mão no telefone, vem pra cá e você junto comigo vai de fato entender que esse é o melhor produto pro seu cabelo. Vamos escutar primeiro aqui o Chiquini? Primeiro é o Chiquini, olha aqui, ó. Eu tô em viagem, mas eu tive que parar para gravar esse vídeo para vocês porque eu não tô acreditando no que está acontecendo. No mesmo dia que o Moraes decide que a Polícia Federal fiscalizará a casa do Bolsonaro por 24 horas por dia, a Polícia Federal, não satisfeita, faz um novo pedido para que não só os policiais fiscalizem a casa, mas que fiquem dentro da casa do Bolsonaro. Escutem bem isso daqui. Nunca na história do Brasil, não sei se na história do mundo, existe um pedido desse e uma decisão dessa, de policiais dentro da casa. O caso do Bolsonaro será, provavelmente, o primeiro caso na história do processo penal brasileiro que o investigado, o acusado, vai preferir estar numa penitenciária do que preso domiciliarmente para preservar sua família. Um preso dentro de um presídio tem mais dignidade do que o que a Polícia Federal quer fazer com o Bolsonaro. Sacrificar
a dignidade da família do Bolsonaro. Ele tem uma filha menor, a sacrificar a privacidade e a dignidade da esposa, que já está sendo violada porque já não podem ter celular perto dele. E agora imagine só, um marmanjo dentro da sua casa, fardado, com brasão da polícia no peito, com arma na cintura, dentro da tua casa, te fiscalizando. É preferível ir para a cadeia. Isso daqui é tortura, isso daqui é tratamento desumano, isso daqui é vingança, isso daqui é uma punição que se aproxima de uma pena de morte. Eu falo aqui como um advogado criminalista e já vi de tudo que vocês podem imaginar e nunca vi nada nem próximo a isso. Nunca vi um traficante passar por isso, nunca vi um serial killer passar por isso. Eu tô falando pra vocês, eu nunca vi nada igual, não existe. O que eu já vi foi direitos humanos protegendo a dignidade e a privacidade dos presos. E tem privacidade dentro da cela. Um preso numa penitenciária tem mais privacidade que o Bolsonaro vai ter dentro de casa. Isso daqui vai terminar em um tribunal de Nuremberg. É sim, Bolsonaro só falta ser jogado em uma câmara de gás. É só o que falta, porque já tentaram matá-lo, não conseguiram e agora estão torturando o presidente Bolsonaro por meio de processo penal. Eu afirmo para vocês, não existe um artigo de lei sendo aplicado nessas decisões. Nada do que está acontecendo aqui é lei, é processo penal. Nada. É um verdadeiro estado e juízo de exceção. Vocês estão entendendo, né, gente, que eu estou falando para vocês? Só colocar a capa aqui de volta e eu vou trazer mais informações aqui para vocês. O que eu estou dizendo é que juristas estão falando que isso é uma espécie de vingança. Vingança. Você acha que isso pode acontecer? Você acha que eles podem fazer isso com o presidente Bolsonaro a troco de nada? Simplesmente falando, não, vamos colocar o presidente Bolsonaro dentro da sua casa, escoltado, e já era. Meu Deus, a que ponto nós estamos chegando? Olha aqui, deixa eu colocar uma matéria para vocês aqui também. É uma matéria da Gazeta do Povo, que traz o Deltan Dallagnol explicando Moraes cerca Bolsonaro com polícia a pedido do PT. Esse pedido aí, viu, gente? Você está vendo que a polícia está monitorando o presidente Bolsonaro 24 horas, como se fosse um bandido de alta periculosidade, né? Como se fosse um bandido do PCC, do Comando Vermelho, como se fosse alguém que tivesse roubado a nação. Esse pedido saiu do Lindenberg Faria, do PT. Vai lá na cidade dele, onde ele foi prefeito. Vai lá. Pergunta quem é o Lindenberg Faria. Pergunta o que ele fez lá. Né? O que tinha um apelido na lista de propina como Lindinho. Qual lista de propina que o presidente Bolsonaro faz parte? Explica pra mim aqui. Qual é? Nenhuma, né? Nenhuma. Olha aqui, ó. O Brasil tem um novo procurador-geral da República que se chama Lindenberg Farias. Sim, você não leu errado. Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, mais conhecido como Lindinho, nas planilhas da Odebrecht, acusado de receber 4,5 milhões em propina, tornou-se o novo PGR, substituindo o Paulo Gonet. A contestação é óbvia. As ações mais recentes contra Bolsonaro do Supremo Tribunal Federal estão sendo articuladas e solicitadas por ele com a aprovação explícita da PGR do ministro Alexandre de Moraes. O próprio inquérito em que a Polícia Federal investiga os crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violência do Estado Democrático de Direito contra Eduardo e Jair Bolsonaro, foi proposto por Lindinho, o Lindenberg. Dentro desse mesmo inquérito, foi ele quem solicitou que Moraes aplicasse medida cautelar de monitoramento via tornozeleira eletrônica e a proibição de uso das redes sociais. Agora, no fim dessa terça-feira, 26, ontem,
Moraes atendeu a mais um pedido do Lindenberg. Ordenou que a polícia imediatamente cerque a casa do Bolsonaro e o monitore 24 horas por dia para evitar uma suposta fuga. A seguir, 5 flagrantes da mais nova decisão do ministro contra Bolsonaro. Gente, é bom lembrar aqui que o Deltan Dallagnol, que escreve esse texto, esse artigo no Gazeta do Povo, ele é ex-promotor. Ele foi procurador-geral do Estado, ele participou efetivamente do Ministério Público e botou um monte de vagabundo na cadeia. Essa é a verdade. Então, quando o Deltan Dallagnol fala, eles ficam assustados, porque não é falando da barriga para fora, não é um chute, eu acho, é baseado em lei. E aí nós estamos diante de uma vingança, de uma aberração para tentar matar o presidente Bolsonaro. Primeiro, não há fundamento para a prisão preventiva de Bolsonaro. Olha quem está dizendo é um procurador, tá, gente? Por isso que é preciso que você dê o seu like e compartilha. Vem aqui comigo, ó. A primeira ilegalidade por si só basta para revogar toda a decisão. Não existe fundamento para a prisão preventiva de Bolsonaro. Algo que até garantistas constrangidos já admitem em entrevista. Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente por suposto descumprimento da medida cautelar de não utilizar as redes sociais. Bolsonaro utilizou rede social? Não. Ele apenas telefonou para um manifestante em Copacabana em uma mensagem que durou menos de 15 segundos e não configurou crime. Bolsonaro não estava proibido de discursar, dar entrevista ou participar de atos políticos. A única razão para não estar fisicamente no evento foi a decisão de Moraes, que determinou o seu recolhimento nos finais de semana. Não tinha outra proibição ali. Tá. Moraes alegou que havia fundamentos para a prisão preventiva, o que é falso, mas a substituiu por uma prisão domiciliar devido à idade e o estado de saúde de Bolsonaro. Usou para isso o chamado poder geral de cautela, criando uma prisão preventiva domiciliar que não existe em lei. Não existe em lei, sobre argumento de ser menos gravosa que o cárcere. O problema é que não havia motivo para qualquer prisão, em primeiro lugar. Segundo, não há previsão legal para o cerco policial na casa do Bolsonaro. Você que está me assistindo aqui, você que também não é da lei, você também que não faz parte do processo da lei, nós precisamos entender que o rito processual, ele se dá mediante aquilo que está escrito em lei. Eu não posso fazer a lei da minha cabeça. E olha aqui, o monitoramento de Bolsonaro por meio de cerco policial 24 horas por dia é duplamente ilegal. Não existe fundamento para a prisão preventiva e tampouco prisão legal para essa medida. A pedido do PT, Moraes criou mais uma cautela criativa, violando a liberdade e direitos fundamentais de Bolsonaro sem respaldo legal. O procurador de Justiça e o professor Rodrigo Clemen resumiu: essa medida foi constituída pela jurisprudência com base em um conceito elástico de poder cautelar e que abre margem para decisão atípica e de contornos vagos. E numa democracia, o processo penal não pode operar com cláusulas abertas e subjetividade judicial. O que está em jogo não é apenas a legalidade de um ato, mas a integridade de um sistema que deveria proteger os indivíduos contra abusos do próprio Estado. Democracias não se defendem com interpretações expansivas que autorizam restrições arbitrárias. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, segundo o próprio professor em Direito e o Deltan Dallagnol, não poderia ter feito isso. Terceiro, o cerco policial causa transtorno à vizinhança em alto custo social. O cerco policial também é desautorizado pelos efeitos colaterais,
causa transtorno aos vizinhos e tem alto custo social. Imagina idosos, crianças convivendo diariamente com 10, 20 policiais armados nas imediações, além de moradores precisando se identificar, alterar rotina de entrada, de saída de casa. O custo social também é evidente. Para cumprir a escala de 24 horas, dezenas de policiais serão destacados, deixando de investigar investigações, patrulhamento. Em Brasília será desfalcada. O monitoramento de Bolsonaro acontecerá em prejuízo da segurança do resto da população. Sem falar do custo, centenas de milhares de reais serão gastos. 4. A decisão de Moraes é um lawfare puro. Eu vou explicar. Imagine se durante a Lava Jato o PSDB tivesse pedido à força-tarefa medidas cautelares contra Lula e os procuradores tivessem dado parecer favorável com Moro deferindo. O escândalo seria planetário. E com razão. Afinal, a medida não era necessária. E toda restrição de liberdade deve ser necessária porque o próprio Ministério Público não pediu em primeiro lugar. Nada parecido aconteceu na Lava Jato e se gritava lawfare. Contudo, agora aconteceu diante dos nossos olhos. O PT pede, a Procuradoria-Geral da República aprova e Moraes concede. É um lawfare escancarado. Direito às instituições do Estado instrumentalizados para destruir Bolsonaro e o bolsonarismo. 5. A decisão tem claros objetivos políticos eleitorais. O ministro do STF disse à jornalista Andresa Matais, do Metrópole, que a proibição de Bolsonaro de usar as redes sociais e dar a entrevista tinha como objetivo silenciá-lo. E deu certo. Há uma semana do seu julgamento no STF, Bolsonaro está isolado, sem imprensa, redes sociais ou celular. Não pode se comunicar nem com o filho Eduardo nos Estados Unidos. A cada visita precisa da aprovação de Moraes. O efeito é cristalino. O STF impede o maior líder da direita do Brasil de articular politicamente, mobilizar seus apoiadores, orientar o seu partido PL e guiar o movimento conservador. O plano é óbvio. Inviabilizar Bolsonaro em 2026, não só como candidato, mas como cabo eleitoral. Será encarcerado em nome da defesa da democracia. Mas quem está sendo defendido, na verdade, é o governo do PT. E é claro, os ministros ameaçados de impeachment. A lei do Brasil foi para Marte, a justiça para Vênus e a terra arrasada. Restou apenas o arbítrio. Isso aqui é grave, gente. Isso aqui é sério demais. O que eu estou te mostrando é algo jamais feito e dito em qualquer lugar. Jamais. Vamos aqui ver. Deixa eu ver se o André... Espera aí, só um minutinho. Vou colocar para vocês aqui mais imagens. Eu vou pedindo enquanto isso para você dar o seu like, para você compartilhar. Porque é importante quando você faz isso, viu, Brasil? Quando você faz isso, quando a gente passa essa informação para outras pessoas, a gente entende o que está acontecendo na nossa nação. Deixa eu colocar mais esse vídeo aqui, ó. Olha isso daqui. O ministro Moraes deferiu que a casa do Bolsonaro fosse vigiada 24 horas por dia, por risco de fuga. Isso é ilegal. E por que é ilegal? Porque não há risco de fuga nenhum verificável na decisão do Moraes. Ele chega a dizer que a Polícia Federal falou que a casa dele estaria a 10 minutos da embaixada dos Estados Unidos. Mas veja, a minha casa está a 10 minutos de um banco e não é por isso que eles me tratam como assaltante, não é verdade? Então, não faz sentido. E depois ele tem uma cautelar que o impede de sair, a tornozeleira eletrônica, e uma cautelar que o impede de entrar numa embaixada, é uma cautelar independente. Se o ministro Moraes não confia nas próprias cautelares, isso não é um problema da sociedade. Não dá para a sociedade agir de forma paranoica ou o direito ser instrumento de tal finalidade se um juiz não confia na própria decisão que deu. Então, isso está errado, isso não faz sentido, isso é ilegal, porque constrange indevidamente a pessoa, viola a privacidade, os policiais sequer, inclusive, não há menção, Moraes faculta a polícia estar ou não fardada, estar ou não armada, quer dizer, ninguém sabe quem é policial, quem não é policial. Isso é um constrangimento
indevido e uma espécie de antecipação da pena, porque é a mesma coisa de estar preso. Agora, parece que Moraes, no lugar de levar o Bolsonaro para a cadeia, talvez receio de uma comoção social, trouxe a cadeia até o Bolsonaro. E é totalmente irregular, uma antecipação da pena, como eu disse. E tudo isso somado, constrangimento, invasão de privacidade e antecipação da pena, configuram abuso de autoridade por parte das autoridades envolvidas, e isso não deveria ser um motivo do Estado agir dessa maneira. O Estado deveria se conter no lugar de agir assim. Mas não, ao invés de se conter, a Polícia Federal, depois do deferimento, ainda pediu que policiais ficassem dentro da casa do Bolsonaro. É um completo descalabro, não faz o menor sentido, é algo totalmente contrário à nossa jurisprudência e vamos ver onde isso vai dar. O que está por trás, na verdade, é o seguinte: o que está por trás de tudo isso é uma estratégia que a gente chama de direito penal do inimigo. Você desumanizar o outro de tal forma, de tal maneira que ele se torne um objeto. E objeto não se vota. É isso que eles querem chegar. Vocês estão vendo, são pessoas ligadas diretamente à justiça brasileira, pessoas ligadas ao direito, dizendo que isso simplesmente é algo inacreditável. É algo que você fala, mentira. Olha aqui, gente. Humilhação, diz Michele após ordem de monitoramento na casa do Bolsonaro. Ninguém está vendo isso? Ninguém está falando o que essa mulher está passando? Humilhação. Humilhação. Tem filhas, mulheres, meninas. Aonde é que vai parar a privacidade dessas pessoas? Nós temos um caso, inclusive, você pode pesquisar aí, o próprio Alan dos Santos sempre divulga, relata, a filha do Oswaldo Eustáquio, uma menina de 16 anos mais ou menos, onde foi revistada por um policial homem, gente. O que é que nós estamos vendo aqui? Isso vai continuar sendo assim? Vamos ler essa matéria aqui, ó. Deixa eu só liberar aqui, vamos ler. Após o ministro Alexandre de Moraes do STF, Supremo Tribunal Federal, determinar nesta terça-feira que a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro conte com policiamento reforçado, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro compartilhou uma publicação nas redes sociais dizendo que o desafio de suportar as humilhações tem sido enorme. Olha o que ela falou, gente. Sabe, a cada dia que passa, o desafio tem sido enorme. Resistir às perseguições, lidar com incertezas e suportar as humilhações. Mas não tem nada não. Nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. E nós temos uma promessa. Pai, eu te amo, independente dos dias ruins. Eu te louvo de todo o meu coração. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Hoje eu declaro, o Brasil pertence ao Senhor Jesus, escreveu a ex-primeira-dama. Na decisão de terça-feira, o Moraes estabeleceu que a Polícia Penal do Distrito Federal monitore integralmente Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Desde o último dia 4, o ministro do Supremo Tribunal Federal pede também que a manutenção de constante checagem do sistema de monitoramento eletrônico, ou seja, vai lá no pé do Bolsonaro e fala assim, deixa eu ver aí, Bolsonaro, deixa eu ver se a tornozela eletrônica está funcionando. Entra lá de novo, Bolsonaro, deixa eu ver aí se de fato você está dentro da casa. Bolsonaro, deixa eu ver se você foi no banheiro. É para acabar, né, gente? Aqui, Bolsonaro continua proibido de usar telefone celular e de receber visitas sem autorização judicial, com exceção dos seus advogados e familiares. A ordem de Moraes segue na esteira de um pedido da Polícia Federal, do líder do PT na Câmara, Lindenberg e Faria. Ambos consideraram uma possibilidade de fuga e refúgio na Embaixada dos Estados Unidos. Bolsonaro é réu no processo criminal que investiga uma tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. A embaixada, que fica a cerca de 10 minutos da casa do ex-presidente, é considerada uma extensão do território americano. Por isso, decisões judiciais brasileiras ou eventuais mandados de prisão contra Bolsonaro não poderiam ser cumpridos no local sem a autorização do governo dos Estados Unidos.
presidente Bolsonaro, a gente precisa deixar muito claro, se ele tivesse que ter ido para a embaixada americana, já tinha ido há muito tempo. O presidente Bolsonaro até aqui disse que suportou e que vai continuar suportando. É um homem que veio para a luta. É um homem que veio para, de fato, bater no peito de frente com tudo isso que está acontecendo na nossa nação. Isso que nós estamos vendo não é outra coisa a não ser uma vingança estabelecida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, que você já sabe, e cumprido aí por ordens escandalosas desses policiais, desse pessoal que cumpre esse tipo de coisa. É incrível. É inacreditável o que nós estamos vendo. Coitada dessa mulher que está na sua tela, Brasil. A Michelle Bolsonaro. Deixa eu colocar mais estampada aí para você, ó. E aí, isso que ela faz aqui nas redes sociais, deixam todos eles assustados, tá? Ela vem e fala o quê? Ela fala em nome de Deus. Ela não fala em nome de outra pessoa. Ela fala em nome de Deus. E isso deixa todo mundo assustado. É uma mulher temente a Deus e é por esse motivo que a gente sabe que tudo vai dar certo. É por esse motivo. Tá todo mundo simplesmente assim escandalizado. Olha o que diz a imprensa, né? Aí o Space fala aqui assim ainda. O violador dos direitos humanos quer humilhar Bolsonaro. Ele não tem qualquer apreço pela humanidade. Agora é tudo apenas vingança. Olha isso aqui, gente. E, Jussara, é importante a gente tentar descobrir, né, como é que a defesa de Jair Bolsonaro reagiu à decisão de hoje do ministro Alexandre de Moraes, a possibilidade levantada pela Polícia Federal de colocar policiais dentro da casa, não basta na porta, tem que ter a gente dentro da casa junto com o ex-presidente. Conversei com o advogado Paulo Cunha Bueno, que é um dos defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, e ele reagiu a esse pedido da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes para que agentes da Polícia Federal fiquem dentro da casa de Bolsonaro, com o argumento de que isso poderia evitar uma fuga. O que me disse o advogado de Bolsonaro? Ele disse que esse pedido é uma medida constrangedora, desnecessária e contraria a decisão do próprio ministro Alexandre de Moraes, que na sua decisão preservou a inviolabilidade do domicílio, da casa de Bolsonaro. E aí ressalta o seguinte: Bolsonaro vive na casa dele com a esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, uma filha adolescente e também uma entidade. Abre aspas para o que me disse o advogado. Não tem cabimento colocar equipe na casa dele, sendo que o objetivo pode ser alcançado com a permanência externa da equipe de policiais, ou seja, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de ter esse policiamento do lado de fora da residência do ex-presidente. Segundo também me disse, com esse pedido da Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes para que tenha agentes dentro da casa de Bolsonaro, segundo ele, fica a impressão de querer gerar um constrangimento desnecessário. Eu também, saiu há pouco esse pedido da PF e fui conversar com aliados do ex-presidente que dizem o seguinte, que se atendido esse pedido por parte do ministro Alexandre de Moraes, será preferível que Bolsonaro seja preso realmente numa prisão, né? Agora ele está numa prisão domiciliar, mas que isso, e claro, há uma reação em bloco, quase unânime, criticando esse pedido da Polícia Federal. Tá todo mundo arrasado, viu, gente? Com tudo isso que está acontecendo. Ninguém tá só criticando, não. Tá todo mundo arrasado. Eu vou pedir para você falar aqui comigo nos comentários o que é que você acha disso, de tudo que está acontecendo com o presidente Bolsonaro. E é claro que as suas orações é a principal e a fundamental ação que precisa ter neste momento. Vamos orar pelo presidente Bolsonaro, né? Vamos pedir para que Deus abençoe ele, para que ele possa ter força. Porque, gente, a vitória, quando é muito grande, tem batalha desse jeito, viu? Pode ter certeza absoluta disso. Deixa eu te falar novamente, antes de ir embora, do combo capilar Hair Cap da Vitagor.
nós temos aqui o combo, ó, o Hair Cap, tá? Essa caixinha, o Vitagor, que é esse vidrinho, e o combo, que é o vidro maior. Esses são os produtos que vão acabar com a tua calvície. Assim como acabou a minha. Você tem visto aí, né, o meu cabelo, nas minhas redes sociais, tudo. O meu cabelo voltou, recuperou de forma definitiva porque eu utilizei esses 3 produtos. Um vai tratar o cabelo de dentro para fora. O outro vai bloquear o hormônio DHT e o outro é o tônico que faz o cabelo crescer de verdade e serve para mulher, viu? Serve para as mulheres que estão com cabelo fraco. Este é o número que está na tela para você comprar o produto agora. Liga ou chama no WhatsApp 0800 355 3000. Aproveita, passa a mão no telefone, vem para cá. Ó, eu vou voltar aqui a qualquer momento com mais notícias.